Olá, igreja, Deus possa nos abençoar. Estava meditando aqui na palavra de Deus hoje, para nossa reflexão, 1 Samuel, no capítulo 5, conta a história da Arca da Aliança no templo do Deus Dagon. Então, o tema dessa reflexão de hoje é destronando o Deus Dagon. Espero que você aproveite essa mensagem para você e sua família. A gente precisa entender o contexto desse texto de 1 Samuel capítulo 5. Eu acredito que foi um dos piores momentos que o povo de Deus passou na história bíblica, o povo de Israel, porque foi muita derrota, muita tristeza, muita decepção, muitas pessoas morreram, foram muitas perdas, tanto bélicas, perdas militares, e uma perda que teve um significado tremendo para eles, que foi a retirada pelos filisteus da Arca da Aliança. Eles levaram a Arca da Aliança, mas tudo começou na casa de Eli. Eli era sacerdote, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, também sacerdotes que serviam o Senhor, mas essa família, esses 2 sacerdotes, eles estavam, o texto diz que eles não se importavam com Deus no seu ministério. E a gente pode dizer que eles foram para a guerra de qualquer maneira, em uma vida em pecado, em submissão, e isso causou muita indignação ao povo do Senhor naqueles dias. Então os filisteus, eles tomaram Israel. O texto diz que mais de 30.000 soldados foram mortos, e aqueles que sobreviveram fugiram. Os 2 sacerdotes morreram, o pai Eli também morreu naquele momento, as 2 esposas dos sacerdotes também morreram. Bom, foi um momento de muita perda. E os filisteus, eles levaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi tomada do povo de Israel pelo exército inimigo. Eles levaram a Arca da Aliança com eles. E isso foi uma perda tremenda, porque a Arca da Aliança tinha um significado muito grande para o povo de Israel. Era onde Deus se manifestava, simbolizava a presença de Deus. Imagine o exército inimigo zombar do teu Deus, do nosso Deus, tirar a presença de Deus da sua vida. Imagine alguém tocar em você ao ponto de ferir você, a sua adoração ao seu Deus. O texto diz que eles levaram, 1 Samuel capítulo 5, no primeiro versículo em diante, os filisteus levaram a Arca da Aliança de Ebenezer para Asdod. É interessante a gente verificar o significado dessas 2 palavras, desses 2 lugares. Primeiro, Ebenezer significa pedra de ajuda. A arca estava no local chamado Ebenezer, um local de um significado tremendo para o povo de Israel, onde vinha a ajuda do Senhor. E eles levaram para Asdod. Asdod significa fortaleza ou assediador, quem fica assediando, ou quem cria uma fortaleza. Enfim, a arca foi retirada pelos inimigos. E é isso mesmo que o inimigo faz contra a nossa vida. Ele quer tirar a arca da nossa vida, ou seja, ele quer roubar a presença de Deus de nós. Ele quer tirar a presença de Deus da nossa casa.
Ele quer tirar a presença de Deus do nosso ministério, a glória do Senhor. Ele quer tirar a presença de Deus das nossas vidas. Mas chegou o tempo da gente destronar Dagon em nossas vidas. Por quê? Eles levaram a Arca da Aliança e colocaram no templo do deus Dagon, o deus pagão dos filisteus. E o texto diz que eles colocaram a arca do lado da estátua, no templo do deus Dagon. E ali ficou a Arca da Aliança, e do lado da Arca da Aliança, a estátua do deus Dagon, no território inimigo. Vamos pensar algumas coisas. De madrugada, aconteceu naquela noite algumas coisas em 2 dias seguidos, coisa inexplicável para todos nós. A Arca da Aliança estava lá dentro de um templo pagão, do lado de uma estátua chamada Deus Dagon. Como seria agora? Certa vez uma criança, interessante, ela falou assim: como vai ser com a arca? Como vai ser Deus? Ele vai estar sozinho lá no meio na casa dos inimigos. Como que vai ser? Na sua simplicidade, na preocupação dela, mas nós sabemos que Deus é Deus. Deus é Deus. Deus não precisa de nós para defender Ele. E Deus, sobremaneira natural, agiu ali dentro daquele templo pagão. Então, de madrugada, ficou lá aquele templo, assim vazio, sem ninguém, só os bancos, as mesas e a estátua do deus Dagon e a Arca da Aliança do lado da estátua. Mas só que pela manhã os filisteus foram ao templo e perceberam que a estátua do deus Dagon estava caída ao chão. E eles perguntaram: quem derrubou essa estátua? O que aconteceu? Ninguém entrou aqui. Eles pegaram a estátua do deus Dagon, levantaram de novo e deixaram ali. Aí veio o segundo dia, passou a noite, eles foram ao templo no outro dia ao amanhecer e viram que a cabeça da estátua fora arrancada e as mãos da estátua do deus Dagon fora quebrada. Olha só o agir de Deus nesse texto. A gente pode tirar essa aplicação para nossas vidas. A cabeça é o que pensa. A cabeça dá ordem para as mãos executar o trabalho, vamos dizer assim. A cabeça pensa e dá ordens às mãos, para as mãos fazerem o trabalho, o serviço. Olha o que Deus faz por mim e por você, meu irmão. Basta estar na presença dele. Deus, Ele quebra. A presença de Deus vai quebrar todo pensamento, toda artimanha de Satanás contra a sua vida. Ele vai quebrar, ele vai desfazer todo pensamento mal contra você. E ele vai quebrar as mãos que intentam trabalhar contra a sua vida. Mas, veja bem, tem um detalhe importantíssimo que nós temos que levar em consideração. Por que a Arca da Aliança, o símbolo maior de adoração, a presença de Deus, por que a arca foi levada pelo exército inimigo, os filisteus? Porque os sacerdotes que eram responsáveis pelo culto, pela adoração, estavam fazendo o seu trabalho de forma irresponsável, em pecado. No capítulo 2 diz que eles não se importavam com Deus, por isso que a arca foi retirada do meio do povo de Israel. Então a presença de Deus, meu irmão, vai ser retirada da sua vida pelo pecado. O pecado pode aniquilar
o que você tem de melhor, que é a presença e a comunhão com o Espírito Santo de Deus. O pecado afasta a glória, o pecado afasta a presença de Deus. Se você quer que o Deus Dagon seja destruído na sua vida, fique com a arca, adore ao Senhor, não deixe que nada venha tirar você da presença de Deus. Destrone o Deus Dagon da sua vida e deixa que Deus reine no templo que é o Espírito Santo, não esse templo aqui, mas nossas vidas, que a palavra de Deus vai falar que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Forte abraço para você, que Deus abençoe a sua família, a sua casa nesse tempo. Valeu!